Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14. Diz a palavra do Senhor a cada um de nós essa noite. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e o fizer sair delas. Ó povo meu, porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Vamos orar? Coloque a mão sobre o seu coração, curve a sua fronte, e em oração nós vamos buscar pela iluminação do Espírito sobre esta palavra nessa noite. Senhor, no nome de Jesus, a tua palavra ela é lida, e nós pedimos que o nosso coração se mostre cativo ante a tua presença. Nós somos pó, Deus, nós somos miseráveis, mas é verdade que a tua palavra e o teu Espírito vivificam o nosso coração. Então nós pedimos que no nome de Jesus, que o Senhor fale poderosamente conosco nessa noite. Nós que estamos aqui no templo, cada irmão e família que está reunido lá na sua casa, que o Senhor derrame sobre esses lugares a tua presença de uma forma tão sobrenatural, que eles possam sentir o mover do Espírito Santo, sacudindo o coração de uma forma extraordinária. No nome de Jesus, que a tua palavra encontre lugar nos corações, e mesmo o coração mais endurecido, que seja sacudido pela presença do Senhor, que seja sacudido pelo teu Espírito, e que nós possamos provar de transformação, de renovo nessa noite, no nome de Cristo Jesus, e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, nós nos aproximamos daquilo que culturalmente chamamos de Páscoa cristã. Hoje, tradicionalmente, dentro da cultura cristã,
nós estamos no chamado Domingo de Ramos, que é um prenúncio da celebração e alegria, é um prenúncio de júbilo e festa. Anteriormente, lá na Páscoa, no domingo que antecedia a ressurreição, nós temos o relato histórico onde Jesus entra de forma triunfante em Jerusalém. E por isso, então, diante de toda aquela celebração e júbilo de Ramos, nós fizemos essa aquisição desse título cultural, onde muitos celebram o dia de hoje como um dia importante de festa e celebração. Mas ao mesmo tempo que este domingo é um domingo de celebração, ele também é um domingo de dor e desespero, porque ele aponta para a morte do nosso Senhor. Na próxima sexta-feira nós vamos adentrar a chamada Sexta-feira Santa, ou estamos adentrando hoje, né? A chamada, culturalmente falando, a chamada Semana Santa, aonde é tão importante, tão significativa para nós cristãos. No entanto, muito mais de nós pensarmos por esse espectro cultural, faz-se importante perguntar sobre a importância que essa data representa para a gente. Muito mais do que isso, não centralizando apenas a mensagem do Evangelho em uma data específica, mas pensando sobre todo o ato de Jesus, tanto a sua jornada até a cruz, quanto a crucificação, ao túmulo e posteriormente a sua ascensão, o significado que tudo isso tem. Mas eu estou falando isso porque eu estou me lembrando aqui de uma história a respeito de uma professora do 3º ano fundamental, que tinha ali suas crianças, seus alunos, eram cerca de 12 crianças, e aparentemente seria uma sala comum, deveria levar uma dinâmica comum, se não fosse a presença de um aluno em especial. Eu vou chamar ele aqui de Felipe. Essa criança, ela era especial porque não apenas pelo seu carinho ou pela maneira como ela se portava na vida, mas porque ela trazia consigo um acidente genético, o que nós conhecemos cientificamente como a síndrome de Down. No entanto, esse menino era um menino feliz, carinhoso, e a sua alegria só não era completa porque a sensibilidade que ele tinha às vezes o atrapalhava, porque ele sentia que os seus colegas de classe tratavam ele de forma diferente. Tinha algum tipo de reserva. E se você tem filho, ou se você já teve filho na idade aí, entre 8 e 10 anos, você sabe que as crianças nessa idade, ela tem uma certa maldade no coração. Ela tem uma certa reserva no coração, uma certa insensibilidade, principalmente com aquele que lhe parece diferente. E a professora, sempre com muita dedicação, procurava construir dentro do seu planejamento de aula, aulas que pudessem gerar uma aproximação dos alunos com o Felipe. No entanto, diante de tanto esforço, aquela professora alcançava pouco ou quase nenhum sucesso. No entanto, ela era muito criativa, e aí por isso que essa história tem muito a ver com esse período de Páscoa. Porque em um dado momento, nessa época de Páscoa, ela resolveu usar da criatividade ainda num termo bem mais extremo, e ela leva alguns ovos de plástico vazios até a sala de aula. E quando ela chega lá, ela entrega um ovo para cada aluno e dá para eles uma missão. Vocês vão andar pela escola, vocês vão no jardim da escola e vocês vão colocar dentro do ovo alguma coisa que simbolize a Páscoa, que tenha algum significado dentro daquilo que a Páscoa é conceituada na sua cabeça, aquilo que você entende como Páscoa. A tarefa foi dada e os alunos correram de forma alvoroçada, com entusiasmo, pela escola, pelos corredores, pelo jardim, em busca de algo que coubesse, que eles pudessem colocar dentro daquele ovo de plástico. Eles foram e voltaram rapidamente, sorrindo, admirados. E então, a professora, depois que recebe aqueles ovos, ela abre o primeiro ovo. E ela se depara que dentro daquele ovo tinha uma flor. Os demais alunos, principalmente as menininhas, que lindo, que bonitinho, e todos sorriram, mas aí a professora foi para o segundo ovo. E quando a professora abriu o segundo ovo, voou uma borboleta.
Todos, oh, que maravilha, que bonitinho, como que conseguiu capturar essa borboleta, tal, que lindo. Muitos exclamaram, até que por fim, a professora abriu o terceiro ovo. E quando ela abriu o terceiro ovo, ela teve uma surpresa. O ovo estava completamente vazio. A sala foi tomada por gargalhadas e por palavras diminutas que encheram o ambiente. Palavras não tão agradáveis. As crianças começaram a rir, debochar e caçoaram tanto daquela situação, até que a professora ficou tentando acalmar a situação da sala e ela percebeu que alguém estava puxando no seu braço. E enquanto aquela pessoa puxava o seu braço, ela olhou e ela viu do seu lado uma criança que estava sorrindo, um sorriso largo, e dizia o seguinte para ela: Pro, é meu, Pro. As crianças maldosas então começaram a falar: olha, ele errou. E quando a professora olhou, era o Felipe, a criança com síndrome de Down que estava ali. Aquele ovo era dele. As crianças então começaram a caçoar com mais intensidade e começaram a falar: olha, ele fez tudo errado, ele é bobo. E o Felipe então falou para a professora de forma muito convicta: eu fiz certo, eu fiz. E a professora perguntou: Felipe, o que significa esse ovo vazio? E o Felipe respondeu: o túmulo está vazio. Diferente da história de Felipe, nós nos deparamos com a história, com o relato daquilo que o profeta Ezequiel presenciava. Porque Ezequiel, ele não presenciou um túmulo vazio, muito pelo contrário, ele presenciou um vale repleto, um vale inteiro repleto de ossos. E o texto fala que eram ossos secos. Era morte, era um sinal de morte para todos os lados. Enquanto Felipe, ele imaginava e ele tinha na sua cabeça a concepção de que o túmulo vazio denunciava vida, Ezequiel olhava para aquele cenário e ele tinha plena convicção de que ele só poderia ver morte para todos os lados. Ezequiel, ele é de uma família sacerdotal de Israel. Ele é nativo de Jerusalém e ele é alguém que começou o ministério profético ainda muito jovem. Ezequiel foi contemporâneo dos profetas Jeremias e Daniel. Ele foi exilado com o seu povo. Ezequiel tinha a responsabilidade de anunciar a mensagem do Senhor ao seu povo. E essa mensagem consistia em manter viva na memória do povo as causas do porquê que eles estavam vivendo aquele momento de julgamento divino. Ou seja, porque eles estavam ali era consequência do pecado deles. No entanto, ao mesmo tempo que a profecia de Ezequiel se mostrava dura e confrontativa, trazia no bojo sempre um fio de esperança. Uma vez que Ezequiel, ao mesmo tempo que ele confrontava, ele falava a respeito da promessa de Deus que restauraria o seu povo, restauraria a aliança com o seu povo. E não é sem razão, queridos, que o nome Ezequiel significa o Senhor fortalece. Um nome um tanto quanto propício para a época. Porque no meio daquelas ruínas, nas ruínas do seu povo, Ezequiel surgiu como um destemido lutador. Alguém que mesmo rodeado pelo desastre e pelo caos, se mantinha fortalecido de forma sobrenatural pelo Senhor. O cativeiro de Israel levou de Ezequiel, arrastou para longe Ezequiel. Ezequiel ficou longe da sua pátria. Ezequiel foi arrastado e ele deixou para trás a sua cidade natal. Ezequiel deixou o templo, Ezequiel deixou seus costumes, Ezequiel deixou o seu lar, a sua casa, mas Ezequiel não abandonou a sua fé. Aleluia! Não abandonou. E neste momento de confinamento social, não é isso que a gente precisa pensar, irmãos. Eu estou vendo aqui o templo vazio, alguns poucos irmãos. Agora há pouco um irmão me mandou uma foto, um irmão que acompanha
as câmeras aqui, me mandou uma foto do templo. Ele falou, olha, é assustador, e de fato é assustador. Mas sabe, esse momento que nós estamos vivendo, vivemos um momento de confinamento social, isolamento social, distantes do trabalho, distantes de pessoas queridas e amadas. Mas queridos, podem nos afastar, mas não vão abalar a nossa fé no nome de Jesus. E o nosso coração precisa estar agarrado a isso. E se nós formos sintetizar a mensagem de Ezequiel, a mensagem de Ezequiel é basicamente a seguinte: converta-se, ou o fogo vai consumir você. E o outro lado da mensagem de Ezequiel é: converta-se e aprenda. Irmãos, mais do que nunca você que está me ouvindo, se você já é discípulo de Jesus, discípula de Jesus, se você já serve o Senhor, mas se você ainda não faz isso, nunca o tempo foi tão propício para você render a sua vida a Jesus hoje. Você não pode deixar para amanhã. O que mais você vai esperar acontecer para você falar: Jesus, a minha vida é tua, o meu coração é teu? O que mais você vai esperar? Ou mesmo você que se intitula discípulo de Jesus, até quando você vai continuar levando uma vida meia boca? Não tem desfrutado de vida plena do Senhor. As suas reclamações têm de fato ferido a confiança que você deveria ter em Deus. Você sempre está mais pronto a reclamar do que a agradecer. A mensagem nessa noite do profeta Ezequiel para nós é: converta-se, ou o fogo lhe consumirá. A mensagem de Ezequiel, ela é dura, ela é direta. E assim era esse profeta, que ele não tinha o compromisso de agradar pessoas. Ezequiel não está nem aí em agradar pessoas. Ele não tem compromisso em massagear o ego de ninguém. Ezequiel não tem o compromisso com politicamente correto. Louvado seja Deus. E não é isso que a gente tem vivido hoje. Quantos cristãos, quantos discípulos de Jesus vivem pautando a vida nessa ideologia mesquinha e fracassada, mundana, do politicamente correto. A Bíblia é a verdade absoluta de Deus, e enquanto você não render o seu coração a isso, você está passível do juízo de Deus. Ezequiel não tem esse compromisso de ficar, sei que tem, sei que lá, sei que lá. Não, Ezequiel não tem esse negócio não. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Ele tem um compromisso, sabe com quem? Ele tem um compromisso com Deus. Diferentemente do esperançoso Isaías e do emotivo e chorão Jeremias, Ezequiel é o tipo de pessoa que a gente não gostaria de ouvir. É certo que você não gostaria de sentar ao lado de Ezequiel para ouvir nenhuma das suas mensagens, nenhum dos seus prenúncios proféticos. Mas atente para o cenário. A cidade está em ruína, a política e a sociedade completamente corrompida, a vida econômica está na sarjeta. Esse era o quadro rápido em que se encontrava o povo de Deus. E lembra algo a você? Isso te parece familiar? Mas quando se olha ao redor, nós perguntamos, quando a gente olha para todo o contexto social do profeta Ezequiel, a gente pode perguntar: será que pode piorar? E aí Deus dá uma resposta: sim. O versículo 11 do texto que nós lemos diz o seguinte, o Senhor falando com Ezequiel: filho do homem, esses ossos secos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança e fomos exterminados. A gente lê essa palavra e parece que jorram rios de desespero, em poucas palavras. O povo está entregue a colher o fruto de sua própria iniquidade. E eles começam a se contorcer diante do vislumbre tenebroso da morte que está por vir. O que eu acho fantástico em tudo isso, na palavra de Deus, na dinâmica da relação de Deus para com o seu povo, é o seguinte:
Quando o drama é intenso demais, que a nossa mente não consegue calcular, Deus fala e faz o seguinte: você não está entendendo? Eu vou desenhar para você. Aí Deus desenha, Deus pega o profeta e dá uma visão para ele, e coloca ele no meio de um vale de ossos, carcaças, morte, mau cheiro. E o que nós podemos esperar de uma cena como essa, irmãos? Imagine você no lugar do profeta Ezequiel, quando você olha para um lugar, um vale onde a sua vista perde o alcance do fim, e você só vê morte, você só vê osso, você só vê esqueleto. O que você consegue vislumbrar, imaginar? E aí nós olhamos para o texto, no entanto, onde havia morte, Deus falava com seu profeta que ele estava disposto a colocar vida. Aonde havia ruína, Deus estava disposto a reconstruir, fazer tudo de novo, melhor, infinitamente melhor. Onde havia frieza total, Deus estava disposto a trazer reavivamento, aleluia. Mas é interessante nós notarmos que dentro de todo esse contexto, nós vamos ver Isaías, que ao contemplar a condição espiritual da nação, ele identifica que a nação está enferma, ele chama a nação ao arrependimento, mas o povo não quis ouvir. O profeta Amós, ele olhou para o mesmo povo e viu que o culto daquele povo estava sem vida. A música do culto do povo era barulhenta aos ouvidos do Senhor. Amós chama o povo ao arrependimento, mas o povo não se importou. O profeta Oséias olhou para a nação e viu sua infidelidade, o seu flerte com outros deuses, com ideologias contrárias ao Senhor. E Oséias chama o povo para o arrependimento, e o povo preferiu continuar na depravação. Deus mandou então Miqueias. E Miqueias então concluiu que o povo estava distante de Deus. Miqueias traz a mensagem, mas o povo preferiu continuar longe do Senhor. Vem então Jeremias. Jeremias foi enviado por Deus, e Jeremias chora, lamenta, Jeremias exorta, Jeremias chama ao arrependimento, Jeremias aconselha. Mais uma vez o povo não quis ouvir. E Deus, por meio do profeta, chamou o povo pelo amor, mas o povo não veio. O Senhor então derrama sobre eles a sua vara de correção. Mandou açoite, mandou chicote, mandou espada, mandou o cerco inimigo, mandou a peste, mandou o cativeiro. E agora então o Senhor manda Ezequiel. Alguém que vê o progresso do mal, vê a desobediência, vê os frutos amargos da rebeldia. Ezequiel, irmãos, não está diante de um povo enfermo. Ezequiel está diante de um povo, não está diante de um povo que a enfermidade está caminhando para vias de fato, ou seja, a morte. Não, Ezequiel está diante da morte, no estágio mais amplo da degradação. Nós olhamos o cenário que nós encontramos hoje e nós nos perguntamos, ficamos aflitos de ver tanta destruição, de ver tanta coisa, de ver tanta gente enferma, tanta gente morrendo, sucumbindo. O medo começa a tomar conta do nosso coração. Como já foi falado no domingo passado, existe um vírus muito pior do que o corona, que é o pecado, e a gente nunca fez conta de procurar cura. E a cura só existe em um lugar, e o nome dessa pessoa é Jesus. Só em Jesus. Ezequiel vê ossos secos, Ezequiel vê falta de vida, Ezequiel não tem nenhum vislumbre de esperança. Muito pelo contrário, o cenário diante de Ezequiel é terra arrasada, é cenário de morte completa. Ezequiel está diante da maquete da desesperança. E o versículo 13 diz que eles estavam em sepultura existenciais.
Aquele povo antecipou a sua morte, porque eles preferiram não tomar posse da vida. Sim, irmãos, era tempo de crise, assim como nós vivemos em um tempo de crise. Mas a palavra de Deus essa noite nos chama, porque atenção, porque a crise nos dá a oportunidade, dá lugar à oportunidade. Deus pode estar corrigindo a humanidade, sim, Ele pode. E se você está falando, pastor, é verdade, Deus pode estar corrigindo a humanidade, sim. Os nossos pecados ofendem o nosso Deus, e nós até agora não temos tomado postura. Corra os seus olhos ou seus ouvidos pelos noticiários. Vejam as nações que estão sendo flageladas com este mal. Porventura, quando você pega todo o histórico delas, você vai chegar à conclusão de que elas outrora eram nações fervorosas e tementes a Deus, e hoje estão incrédulas, mergulhando na frieza espiritual. Deus está chamando a atenção da humanidade para voltar os seus olhos para Jesus. E Deus está chamando, sabe quem hoje? Você que está ouvindo essa mensagem. É você. O cenário de crise nos dá a oportunidade de reconciliação. Nos dá a oportunidade de voltar para aquele que é o dono da vida e que é o doador da vida. E mais uma vez eu vou falar o nome dele, Jesus de Nazaré. Estamos vivendo uma crise aguda na nação, no mundo, na igreja, na família. Uma crise sem precedentes. Uma crise que chama para si também outros desdobramentos, que gerarão outras crises. Mas deixa eu falar uma coisa para você, a crise não está impedindo o agir de Deus, muito pelo contrário, essa crise não pegou Deus de surpresa, Ele é soberano, Ele está no controle dessa crise, Ele está no controle da nossa vida. A crise não pode parar a mão de Deus, não pode. E quando o povo de Israel estava como um vale de ossos secos, Deus realizou um milagre e pôs todos aqueles ossos em pé, entregando a eles a restauração completa de vida. Os grandes avivamentos ao longo da história, queridos, eles começaram em tempos de profunda sequidão espiritual, em tempos de apatia religiosa, em tempos de abandono da fé. E a mensagem dessa noite é a mensagem do profeta Ezequiel, que nos diz que nós precisamos de um reavivamento hoje. Hoje, nós precisamos de um reavivamento. E a primeira coisa que esse texto nos ensina é que todo reavivamento tem o seu início e promoção no próprio Deus. Aí eu faço uma pergunta para você. Você já viu algum morto levantar-se por si só do caixão? Se você estiver em um velório e o morto levantar do caixão, primeira coisa que eu acho que vai acontecer com você, você vai vazar. Você vai sair correndo daquele recinto. Não é normal nós enxergarmos mortos levantassem do caixão por si só. Jamais nós vamos presenciar alguém saindo do túmulo pelo seu próprio esforço. Já viu alguém? Por acaso você consegue enxergar alguém que está lá sepultado e de repente a pessoa sai do túmulo? É um verdadeiro cemitério maldito, como dos filmes aí de terror que algumas pessoas gostam. É assustador. É um cenário tenebroso, porque isso para a gente é improvável, é praticamente impossível. E o texto nos fala que esse cenário de Israel não são cadáveres no estágio primário, não, irmãos, mas são ossos em plena e progressiva degradação. Eles não tinham vida. E o texto fala que se Deus não se manifestasse a favor do povo de Israel, eles permaneceriam perdidos. O texto está dizendo o seguinte: ao mesmo tempo que Deus dá o diagnóstico, Ele nos apresenta a solução. Vocês estão mortos, mas eu vou dar vidas a vocês. Vocês são um amontoado de ossos, mas eu farei de vocês um grande, vigoroso e poderoso exército.
Preste bem atenção. Não se pode ver, enxergar, perceber e conhecer grandes coisas da parte de Deus, se não for por meio do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 11 e no versículo 14, o texto nos diz que as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Mas o texto nos diz, no versículo 1, que Ezequiel foi levado pela mão do Senhor, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito. Nós só conseguimos discernir o que acontece neste mundo pela prisma, pelas lentes do Espírito Santo. O homem natural, a palavra de Deus nos diz que ele não consegue entender. Semana passada eu estava escutando um filósofo nosso, brasileiro, contemporâneo, que eu gosto muito, inclusive. E ele falava o seguinte: as pessoas estão buscando algumas razões morais do porquê esse vírus está agindo no mundo. E ele caçoava filosoficamente daquilo que se coloca a respeito de ensinamentos e lições. E ele resumiu o seguinte: o vírus está aí para contaminar as pessoas, só isso, nada mais que isso. E por que esse homem tão intelectual, tão cheio de inteligência, falava assim de forma tão simplória a respeito desse tema? Porque o homem natural não consegue discernir as coisas que são espirituais. Talvez você que está ouvindo essa mensagem está aí se corroendo, mordendo os cotovelos com o que você está ouvindo. Ei, você está sendo carnal. Porque o espiritual está compreendendo aquilo que Deus está fazendo no mundo. Jesus está voltando. Pode parecer loucura para você. Se quiser me chamar de louco, chame. Mas eu creio que Ele está voltando. E eu quero falar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O homem natural não consegue discernir isso. E Ezequiel só tem essa captação, essa compreensão por meio do Espírito do Senhor. Irmãos, nós temos um inimigo invisível, pequeno, que a gente não consegue sequer às vezes controlar. E a gente está reduzindo isso à ação biológica, médica, sanitária e tudo mais. Mas como igreja de Cristo Jesus, nós precisamos buscar em Deus a oportunidade, no Espírito Santo, de entender o que Deus está fazendo. Sabe, essa semana eu estava conversando com a equipe pastoral, e nós chegamos à seguinte conclusão: depois que tudo isso passar, o mundo não vai ser o mesmo. E deixa eu falar, a igreja não vai ser a mesma. Não vai ser. Então é importante que nós tenhamos esse discernimento espiritual, mas isso só pode acontecer por meio do Espírito. E esse processo é um processo doloroso, difícil demais, doloroso. Porque Deus, Ele vai fazer o profeta entrar numa dinâmica onde ele teria que experimentar algo antes mesmo daquilo que o povo viveria. O Senhor está inserindo Ezequiel em um processo onde dentro em breve o povo passaria. O profeta é deixado agora no meio do vale de morte. E isso traz justamente o quê? A concepção de que a vida distanciada de Deus, ela é uma vida de morte. Se você tem vivido distante de Deus, você é um morto-vivo ou um vivo-morto. Aí você inverta as palavras filosoficamente como queira. Distante de Deus, o ser humano não tem vida. E deixa eu falar: mas eu sou de Deus, eu caminho com Deus. Papo, para no nome de Jesus. É tempo de reflexão sobre os seus conceitos, sobre as suas atitudes. É tempo de você realmente sondar o seu coração e ver se você de fato anda com o Senhor. Ezequiel está provando dessa ausência, uma vez que ele é deixado naquele vale. Mas dentro em breve agora o Senhor retoma o cenário. E Deus então conduz Ezequiel a caminhar por meio daqueles vales, naquele vale de ossos. E como sacerdote, era impossível ao profeta Ezequiel ter contato com o cadáver. Porque para ele, dentro da sua religião, aquilo era opróbrio.
Deus, no entanto, está mostrando a Ezequiel que a prática religiosa daquele povo estava distorcida. Irmãos, quanta gente hoje que acha, eu caminho com Jesus, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou discípulo, mas tem conceitos completamente distorcidos, aquilo que a palavra de Deus ensina. E Deus está corrigindo Ezequiel não é desse jeito. Você tem um conceito religioso e eu estou desbancando esse negócio, porque não é no natural, é no espiritual. Tem muita gente nas igrejas que se acham donos da verdade, se acham espirituais demais, mas estão encharcados na carnalidade. Talvez nunca aconteceu isso. O fato da igreja realmente ser chamada a uma busca incessante e intensa da presença de Deus. Talvez o coronavírus, ele venha só para mostrar para a igreja que nós não oramos, não é porque nós não temos tempo, é porque nós estamos mortos espiritualmente. Porque tempo eu acho que é uma coisa que quase todo mundo está tendo hoje. Quase todo mundo está tendo. Mas aí a pergunta é, você tem orado? Nós estamos com o desafio, 168 pessoas para colocarmos um relógio de oração contínuo. Irmão, é vergonhoso, a gente não chegou nesse 168 ainda. 1 hora por semana. Olha o desafio de novo. Você vai ficar aí, não tem tempo. Para no nome de Jesus. Levanta, faz alguma coisa. Você não vai precisar nem sair de casa. Você vai entrar no seu quarto, trancar o seu quarto. Você vai ficar 1 hora lá, se deleitando em Deus. Talvez o corona venha realmente para mostrar a fragilidade da nossa religião distorcida. Muita gente que acha que servir a Deus é simplesmente dar uma cesta básica para alguém. Faz parte, mas não é o principal. Porque as suas obras não te levam para o céu. Você faz obras porque você é salvo. Porque você caminha com Jesus. Para com esse discurso de que você tem que só ajudar. Esse é um discurso que não cabe na palavra de Deus. Ajude sim, mas ajude porque você é salvo. Quando for entregar um alimento, ore pela pessoa, abrace ela, ame ela. Porque se você entrega alimento para uma pessoa e depois você fica metendo pau no outro irmão pelas costas, você está sendo hipócrita, mentiroso diante de Deus. Precisa se converter, precisa criar juízo, precisa ter um encontro pessoal com Jesus. E Deus está falando com você nessa noite, é mortandade espiritual. Deus está confrontando o profeta. E o Senhor faz uma pergunta para ele. Uma pergunta que faz um confronto entre fé e razão. O Senhor pergunta para Ezequiel, você está vendo esse vale? Será que esses ossos podem viver? Ezequiel, dentro da sua intelectualidade, como um homem esclarecido e culto que era, num dado momento, Ezequiel foi tentado a trazer uma resposta racional. É possível, Ezequiel? Você está vendo esses ossos? Eles podem viver, Ezequiel? A fé sendo confrontada pela razão e vice-versa. Irmão, quanta gente hoje está tendo a fé colocada em xeque. A fé está sendo confrontada. Tem gente que só quer viver pautando aquilo na razão. Mas eu penso assim. Mas eu acho desse jeito. Não sei o quê. Deus não está nem aí para o seu achismo. Deus está aqui comprometido com a fidelidade da sua palavra. Se você acha ou não acha, é um problema seu. Deus está chamando você a crer de todo o seu coração. Porque nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. Nós andamos por aquilo que nós cremos. É basicamente isso. E Ezequiel está sendo confrontado. E é interessante que naquele momento Ezequiel tem um relampejo de fé. E ele diz, Senhor, Senhor Deus, tu sabes. Teve uma boa saída para a pergunta do Senhor. Tu sabes. Ezequiel agora entrega todo o seu intelecto e todo o seu preparo, suas graduações, coloca na mão do Senhor e fala, Senhor, está aqui. E deixa eu abrir um parênteses, eu não estou falando, não sou contra quem tem diploma na parede, não, eu tenho os meus e busco alguns outros. Faz parte do nosso processo como ser humano, mas todos eles têm que passar por um filtro importante, a redenção tem que ser remida em Cristo Jesus. Porque se o seu diploma não glorificar a Deus, não serve para nada, viu? Não serve para nada.
Para nada, porque a nossa racionalidade tem que ser colocada diante de Deus, tem que se curvar diante da cruz de Cristo. A nossa racionalidade tem que falar: olha, Senhor, as possibilidades falam que não, mas o Senhor fala que é, eu creio e eu vou avançar nisso. Ezequiel está vivendo justamente isso, e Deus está falando para o povo: vocês estavam longe de mim, vocês têm feito tudo errado, mas eu vou mostrar a vocês quem eu sou e como eu faço todas as coisas. O reavivamento não é algo que inicia em nós mesmos, não é uma promoção nossa, não é. Vamos lá fazer um movimento, vamos encher o estádio. Nada contra encher o estádio. Vamos encher o estádio, vamos levar fulano, beltrano, cantor, pregador e tal. Legal, é um movimento, mas será que Deus está nesse negócio? Será que as pessoas estão se convertendo e mudando de vida, mudando de atitude, quebrando os paradigmas com o mundo? O avivamento tem origem no Senhor, irmãos. E enquanto o Senhor falava durante essa semana com essa palavra, o meu coração em algumas madrugadas estremecia, porque Deus tem falado comigo que Ele está quebrantando a sua igreja, Ele está quebrantando o seu povo. Deus está causando tudo isso, porque Ele está querendo causar um reavivamento na minha vida e na sua vida, e é necessário que a gente desperte no nome de Jesus. O reavivamento que nós precisamos hoje, segunda coisa que esse texto me ensina, é que ele acontece por meio da palavra e da ação do Espírito Santo. Você se lembra de João capítulo 11? Em João capítulo 11 nós temos um corpo morto em uma sepultura, e aquele corpo se chama Lázaro. Cristo então aparece e chama Lázaro à vida. Olha que interessante o que tem a ver com isso. Naquele momento, enquanto Cristo está chamando Lázaro para fora, a palavra de Deus está sendo promulgada, e a ação do Espírito Santo na vida de Jesus chama dos mortos Lázaro, a quem posteriormente serve de testemunho para que muitos se convertam à pessoa de Cristo. Todo avivamento, ele acontece, uma vez que ele tem seu início e sua promoção no próprio Deus, ele acontece mediante a palavra e a ação do Espírito Santo. Sim, Deus chama os mortos à vida por meio da palavra e do Espírito. Foi assim no ministério de Jesus, e foi assim também aqui, na visão do profeta Ezequiel. A palavra aliada à ação do Espírito promove vida, irmãos. E quando o Senhor fala ao profeta dizendo: profetize, o Senhor está falando: pregue, proclame, anuncie. A palavra genuinamente pregada, ela evoca a ação do Espírito Santo. E quando o profeta abre a boca e ele profetiza, ele proclama a palavra, o milagre começa a acontecer. E ele se concretiza com a manifestação do Espírito sobre aqueles corpos restaurados. E hoje nós vemos um esvaziamento da pregação da palavra em nossos dias. Tanta gente que pega a palavra e fala assim: eu acho isso. Irmão, a Bíblia não está pautada no seu achismo, nem no meu. Não é do jeito que a gente quer, nem do jeito que a gente imagina, é do jeito que Deus falou. Quanta gente usando a Bíblia para sustentar ou fundamentar os seus argumentos heréticos, hereges, para confundir pessoas. Quanta gente que está colocando a palavra de lado e está levantando um livro, talvez de um pensador importante, contemporâneo, da nossa contemporaneidade. Quanta gente está pegando a palavra de lado e está proclamando aquilo que fulano de tal, carapuça dos anzóis, fala, e na verdade não está falando daquilo que a palavra está falando. Os nossos argumentos e as nossas palavras produzem morte, mas a palavra de Deus produz vida. A palavra de Deus, ela é aquele adubo, é o perfeito e oportuno adubo que é colocado nas vidas. E o Espírito Santo é a chuva, é o sol, é a vitamina exata que faz florescer
a palavra de Deus. Onde a palavra de Deus é genuinamente pregada, o Espírito Santo genuinamente aparece. O que passa disso é procedência maligna. Se a palavra de Deus está sendo pregada genuinamente, irmão, o Espírito Santo vem. E ele vai vir da maneira que ele quiser. O Espírito Santo não cabe dentro da minha caixinha de laboratório. O Espírito Santo não cabe dentro dos meus conceitos teológicos. Tem que ser assim, tem que ser assim. Quem diz que tem que ser? Quem falou? Aonde está isso? Nós queremos de alguma forma moldar a ação do Espírito Santo segundo aquilo que a gente imagina. Irmão, vamos cair do cavalo. Vai ficar feio. Passa essa vergonha não, no nome de Jesus. Veja e reveja seus conceitos. Aonde a palavra é pregada, o Espírito Santo se manifesta. Enquanto o profeta libera a palavra, um reavivamento genuíno começa a acontecer. Vamos imaginar a cena, osso com osso. Já é feio você ficar olhando para osso. Agora imagina osso com osso. Um monte de osso. Vamos piorar, osso com osso se batendo. É que nem antebraço? Braço? Antebraço, me ajuda. Antebraço? Eu sou ruim, gente, dessas coisas. Minha esposa. Braço, antebraço. Tem que voltar para a escola. Antebraço, braço. Isso. Imagina que meu braço está lá do outro lado. Meu osso está lá. E meu antebraço está aqui. Aí um sai procurando o outro. Olha que cena horripilante. E aí começa a juntar, bater. Osso com osso. Eu tenho um probleminha no joelho. De vez em quando ele começa a estalar. Já me incomoda. Já imaginou? E bate. Não para só isso. A minha mandíbula procurando o resto do meu crânio. Consegue imaginar? Eu quero que você visualize isso mesmo. Sabe, o meu dedo midinho procurando lá a parte da minha mão. O fêmur procurando os outros ossos da perna. Irmão, ia ser uma coisa horrorosa demais. E Ezequiel estava presenciando tudo isso. E conforme a palavra de Deus é promulgada, é pregada, as estruturas começam a ser organizadas. Começam de fato fazer sentido. E aí surgem tendões, carne começa a aparecer, a pele começa a se regenerar. Sim, a palavra de Deus tem o poder de tornar vital, de colocar as coisas outrora que andava disforme no seu devido lugar. Mas todo esse cenário ainda não é reavivamento. É parte, é conserto, mas ainda não é ele de forma plena. Porque é o Espírito Santo quem regenera. É o Espírito Santo quem convence do pecado. É o Espírito Santo quem batiza o corpo. É o Espírito Santo que dá nova vida. E infelizmente há quem confunda o Espírito Santo com barulho. Não, o Espírito Santo não é barulho. Pode ser que ele até use o barulho, mas não é só barulho. Alguns confundem o Espírito Santo com algazarra, com dança frenética, descontrolada. O Espírito Santo veio. O Espírito Santo não é um espírito imundo, ele é respeitoso, organizado, reverente. Mas ele vem de forma tal que vem trazer vida. E às vezes a gente olha para alguns movimentos e fala, olha lá, reavivamento. Ei, não é reavivamento. Note que o texto está dizendo que há um ruído. Ezequiel fala que enquanto os ossos começaram a se juntar, acontece um ruído. Depois aquilo vai crescendo e se torna um barulho, uma agitação. Mas isso não é vida. São ainda sinais de ossos secos. Tem muito barulho aí falando que é reavivamento, mas é osso seco ainda. É osso batendo com osso. É basicamente igual aquela brincadeira que pelo menos cantava na época de criança, né? O relógio bate às 9, as caveiras batem. É mais ou menos isso. Tem alguns cristãos que estão vivendo de tumbalacatumba, tumbatá. Na igreja, é osso com osso. Não é reavivamento, porque o reavivamento não é essa agitação, um estardalhaço, gritaria, emocionalismo, luzes apagadas para gerar comoção. E não, reavivamento não gira em torno de marketing, de propaganda. E olha que eu gosto de marketing, não gira em torno disso. Isso faz parte até do processo, mas não é. Ezequiel não confundiu barulho com criação. E Deus ainda não estava contente quando ele viu todo aquele movimento acontecendo. Deus ainda falou assim, olha, falta o Espírito. Falta o Espírito.
Profetiza para o Espírito. E às vezes nós não podemos confundir ativismo. Tem muita gente ativista confundindo ativismo com unção. Ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Muito menos não podemos confundir agitação com reavivamento. Só a palavra unida ao Espírito pode regenerar a alma, transformar na vida, trazer restauração em nosso meio, fazer jorrar rios de água vivas entre nós. Só a palavra unida ao Espírito pode fazer a igreja levantar-se como um poderoso e numeroso exército para a glória do Senhor. Só a palavra por meio do Espírito. Não podemos então desassociar uma coisa da outra. Não podemos separar uma coisa da outra. O mesmo que algumas pessoas têm relegado, deixado de lado o uso da pregação da palavra, como eu já mencionei aqui, e dado ênfase demasiada ao mover espiritual, para tudo. A palavra e o Espírito são asas de um mesmo avião. Se você cortar uma delas, o avião vai cair. Ambas precisam andar juntas, conectadas. E elas andam de fato, porque Deus não desassocia uma da outra. E se na sua vida tem acontecido assim, alguma coisa está errado. São ossos, mortandade. Deus chama a um poderoso e genuíno reavivamento. Terceiro e último princípio que esse texto nos ensina é que nós precisamos de um reavivamento hoje. E esse reavivamento tem como fim glorificar a Deus por meio da restauração do seu povo. No versículo 6, versículo 13 e versículo 14, a palavra do Senhor nos diz, o Senhor falando com Ezequiel: vocês saberão que eu sou o Senhor. Por 3 vezes no texto nós encontramos Deus apontando o porquê de todo esse processo que o povo estava vivendo. E era a glorificação do nome do Senhor. Era a restauração do seu povo, irmãos. Deus está glorificando o nome dele em toda essa crise mundial. Aleluia! Deus está glorificando o nome dele. Você crendo ou não, Deus está. Deus tem um plano de retorno ao jardim. E não é um retorno ao jardim do Éden, de Adão, mas é o retorno ao jardim celestial, descrito por Jesus em João 14. Mais do que apontar uma restauração política e geográfica, civil ou econômica, o Senhor mostra naquela visão uma restauração espiritual. Deus está apontando a seta, Deus está dando a seta que aponta para o Messias. É uma visão salvífica, é o ajuntamento santo e eterno que está por vir, é o retorno de todos os povos e nações ao Senhor, é a Assembleia dos Santos, é a congregação dos justos, é o rei que virá para governar Israel, o Israel de Deus. E quem é esse Israel de Deus? É a igreja. É a igreja. O texto está chegando à conclusão e o profeta, Deus falando com o profeta: olha, vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu vou retirar, vou abrir as sepulturas de vocês, vou chamar vocês para fora, darei vida a vocês, vocês renascerão, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. Reavivamento que não glorifica a Deus não pode ser reavivamento. Chame isso de show. Chame isso de entusiasmo, de fenômeno, do que você quiser, mas não chame isso de reavivamento, porque todo reavivamento é um movimento que tende a voltar à palavra, é um movimento que tende ao quebrantamento, é um movimento que nos leva realmente a uma aproximação de Deus, é um movimento pelo qual Deus é glorificado na nossa vida. Quando você mergulha na história dos grandes reavivamentos,
Você vai vendo os homens mais separados e distantes de Deus. Mesmo que os seus corações não se rendam à glória de Deus, eles reconheciam que Deus estava fazendo algo extraordinário. Irmãos, eu estou crendo de todo o meu coração que Deus vai fazer algo extraordinário nos dias por vir. Deus irá fazer. Assim, esse reavivamento, como foi na época, na visão de Ezequiel, foi no tempo de Josias, foi nos tempos de Jesus, foi no Pentecostes, deve ser também em nossos dias. Deus nos chama realmente a percebermos a necessidade de que nós precisamos urgente de um reavivamento. Talvez o Senhor tenha nos colocado em casa, parados, presos, enclausurados, para a gente buscar mais a Ele, para nós lermos mais a sua palavra. Desliga um pouquinho a televisão, desliga o noticiário. A gente não precisa mais de ver tanta notícia ruim. Sai um pouquinho das redes sociais, apesar de ser o meio de comunicação nosso, mas desliga. Eu tenho tido o hábito de colocar em off meu celular, meu aparelho. Quando eu vou estar com Deus, eu desligo. Eu não quero que ninguém me incomode. Não quero. Desliga, sai, vai lá. Deus está começando a acender um pequeno pavio que vai tomar conta do globo inteiro. E eu quero fazer parte disso. Você quer? Eu quero. Eu tenho lá todos os dias falado: Senhor, começa na minha vida. E o Senhor começa a falar comigo os meus erros, onde eu preciso melhorar. O Senhor começa a mostrar para mim: você precisa ficar mais quieto, você precisa falar menos, você precisa fazer isso, você precisa... O Senhor começa a falar comigo, e eu tenho que falar: Senhor, me ajuda, ajunta os ossos, traz tendões, traz a carne, traz a pele, mas não deixa de soprar fôlego do Espírito. Você não precisa disso. Alguns que estão nos vendo nessa noite, o Espírito Santo move aqui. Pessoas que têm estado preso na história. Ei, se você ficar preso à história do seu passado para ver o poder de Deus hoje, você não vai experimentar, você vai continuar falido espiritualmente. Deus está chamando uma igreja a um despertamento. As coisas do passado glorificaram o Senhor, mas o Senhor nos diz: eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor dos exércitos. Deus quer fazer algo novo. Você vai continuar aí preso. Mas foi assim. Mas foi assado. Louvado seja Deus que foi assim, foi assado. Mas Deus está nos chamando para algo novo. Você vai continuar lá. Você vai continuar. Algumas pessoas, o Senhor fala nessa noite, que tem pautado o seu coração em discursos ideológicos que não são pares da palavra de Deus. Abandona isso no nome de Jesus. Eu sou de tal movimento, eu sou de tal movimento. Não glorifica o Senhor. Se submeta a isso. Abandona essa prática. Você está em pecado, é osso seco. Deus está te chamando a uma nova vida. Acorda, desperta, vem para a vida no nome de Jesus. Pecados que precisam ser deixados. Gente que precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Pode ser hoje. Pode ser este o momento. Você se lembra do Filipe, o garotinho que falei no início dessa mensagem? Após aquele episódio do ovo vazio, ou melhor, do túmulo vazio, toda a classe ficou em silêncio. E a partir de então, ninguém mais achou que o Filipe era um bobo, ou coisa do tipo. O Filipe foi aceito pela turma, que agora passou a ajudá-lo, a apoiá-lo, a acolhê-lo. O pecado, irmãos, ele causa morte, cisão, separação. Mas o túmulo vazio, um túmulo vazio no Oriente Médio, no primeiro século, tem o poder de unir e de gerar vida. Afinal, o túmulo vazio é um símbolo de vida e um recomeço perfeito.
porque assim como Cristo reviveu, nós também viveremos. Não importa quão profunda seja a sepultura existencial em que você se encontra, nessa noite, o Espírito Santo pode quebrar o poder da morte na sua vida. Ele quer desatar de você as vestes mortuárias e fazer de você uma pessoa livre e cheia de vida. E uma vida não é uma vida qualquer, é uma vida em abundância. Então hoje é a noite, hoje é o dia que o Espírito Santo move o seu coração. E eu quero convidar você, se você deseja se repactuar com o Senhor: Deus, minha vida tem sido vida de morte, mas eu quero entregar a minha vida a Jesus. É hoje, não deixa para amanhã. Se você até hoje não tem caminhado com Jesus, o dia que se chama hoje, faça, dê o passo, dê o seu primeiro passo. Deus te chama, o Espírito Santo está te chamando por meio da palavra nessa noite. Renda a sua vida a Jesus. Nós oramos por isso. Nós oramos por isso. E enquanto eu vou cantar essa canção. Vamos lá, resolvi cantar. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos, aí na sua casa onde você está. E enquanto eu canto um trechinho dessa canção, você pode entregar a sua vida a Jesus, pode render a sua vida a Jesus. E ao final dessa canção, nós vamos orar. E se você entregou a sua vida a Jesus, eu quero convidar você a se colocar de joelhos aí na sua sala e orar ao Senhor. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero pedir para você, depois vai ter um WhatsApp da igreja, aí você pode mandar uma mensagem no WhatsApp falando assim: olha, eu entreguei a minha vida a Jesus. Coloque o seu nome, o seu telefone. Nós vamos ligar para você essa semana. Os pastores da igreja vão ligar para você. Nós vamos orar por você e nós vamos rogar ao Senhor que o Senhor continue te abençoando de forma extraordinária. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida, junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe em pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Senhor, que os ventos que soprem sobre a nossa vida não sejam os ventos que levam o coronavírus, mas sejam os ventos de Deus, do Espírito Santo, que gera vida.
Levanta, Deus, essa pessoa que hoje lá em casa está prostrada, está reconhecendo o teu senhorio, está entregando a vida para Jesus, está falando: Deus, gera vida, Deus, no nome de Jesus. Sopra o teu vento sobre corações, sopra o teu vento sobre pessoas, Deus, no nome de Jesus. Deus, junta esses ossos secos, Senhor, faz nascer tendões, carne, pele. Deus, levanta, Senhor, este que até então tem sido um morto vivo, mas soprando sobre ele o teu Espírito, para que renasça, para que ressurja, para que prove de genuíno e poderoso reavivamento. Faz o mesmo sobre a igreja, tanto a igreja de Mogi Guaçu, como a tua igreja espalhada sobre toda a terra, Deus, no nome de Jesus. Sopra, Deus, o teu Espírito, ajunta, Senhor, os ossos, e nós queremos falar que nós desejamos a teu retorno, Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, que nós possamos viver os prenúncios da volta do Senhor Jesus, mas que tudo isso possamos experimentar um poderoso e genuíno reavivamento em nós, pessoal, mas também coletivo. Nós assim oramos, nós assim clamamos, no nome de Cristo Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Receba essa palavra do seu coração, que seja realmente uma palavra edificadora, transformadora, viu? É tempo que Deus te chama a experimentar e viver um novo e genuíno reavivamento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a virtude e a consolação do seu Santo Espírito esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, hoje e para todos sempre. Amém. Uma boa semana, que Deus te abençoe, no nome de Jesus.